Olá, galera! Estamos aqui então hoje para mais uma aula da nossa introdução à saúde pública, ou saúde coletiva. Então hoje, nossa segunda aula, vamos dar então início à nossa aula de hoje. Bem, a primeira coisa que a gente vai falar é sobre a equipe de saúde pública. E quando a gente fala, em equipe de saúde pública, a gente vai pensar em todos, médicos, enfermeiros, técnicos, psicólogos, assistente social, todo mundo, toda essa equipe, ela vai formar o que nós chamamos de equipe de saúde. Muito bem. E quais são algumas funções dessa equipe de saúde? Eu coloquei só 4, mas são inúmeras as funções. Então, a primeira que eu trouxe aqui pra gente: executar atividades individuais, cada um dentro da sua área. Funções do técnico, funções do enfermeiro, funções do médico na unidade, do psicólogo, do social, da TO, da terapia ocupacional. Então, cada um componente da equipe vai exercer a sua função individual. Participar de grupos comunitários, muito comum dentro do ambiente de saúde pública. Então, grupos de contra o tabagismo, grupos de orientação, vamos dizer assim, pré-natal, grupos de amamentação. Então, a equipe toda acaba se envolvendo em participar dos grupos comunitários. Atividades de ações epidemiológicas, também função da equipe de saúde pública. Que atividades são essas aqui, epidemiológicas? Então, o controle das doenças, a contagem dos casos, o registro desses casos, as vacinas, todas essas ações, elas estão dentro das atividades epidemiológicas. E participação de todos os programas e subprogramas. Então, a gente vai ver mais à frente, provavelmente na outra aula, não, acho que na aula de hoje, quais são esses programas, Então, a gente tem vários programas. Um deles, programas da hipertensão, do diabetes, o programa de saúde da família. Temos inúmeros programas que a gente vai falar um pouquinho de cada um durante esse período aí, desse módulo de saúde pública. Muito bem. Bem, vamos falar um pouquinho agora sobre epidemiologia e os principais indicadores, da saúde coletiva. Lembrando, quando eu falo saúde coletiva, é o mesmo que saúde pública, como a gente tem o nome lá do módulo. Mas saúde coletiva e saúde pública é a mesma coisa. Bem, qual o conceito que a gente tem para epidemiologia? Vai ser o estudo da frequência, da distribuição e dos determinantes dos eventos relacionados à saúde em específicas populações e aplicação desses estudos no controle dos problemas da saúde. Então, quando a gente fala aí em epidemiologia, a gente vai lembrar desse controle todo, o controle da dengue, por exemplo. Então, todos esses eventos, o que causa aquele determinado evento, tudo isso é estudado dentro da epidemiologia. Então, a gente pode dizer que a epidemiologia é uma disciplina básica da saúde pública que é voltada para a compreensão do processo saúde e doença na coletividade. Então, no povo, o que causa, o que interfere nesse processo saúde e doença? São as condições de saneamento, então a gente tem que investir aí no combate ao mosquito, vamos investir no combate ao tratamento da água, do esgoto. Tudo isso daí está dentro desse módulo que a gente chama de epidemiologia. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre epidemiologia, só para poder a gente entender como funciona, pelo menos uma pincelada aí nesse pedaço, porque a gente precisa entender, porque saúde pública ela está ligada à epidemiologia. Então, a epidemiologia é todo aquele estudo, de quanto tempo que ocorre, qual a frequência daquela doença numa determinada população. Então, numa população específica, quando se estuda aquela determinada população, a gente está praticando o que nós chamamos de epidemiologia. Vamos lá. Existem alguns objetivos da epidemiologia.
Um deles, né, eu trouxe aqui alguns, identificar o agente causal ou os fatores relacionados à causa dos agravos à saúde. Então, identificar o agente que está causando aquela determinada patologia, um dos objetivos da epidemiologia. Quando surgiu aí o Covid, né, o Covid-19, a preocupação maior, né, mais rápida, era de identificar qual era o micro-organismo que estava causando aquele agravo à saúde. Então, identificar o agente causal é um dos objetivos importantes da epidemiologia. Entender a causa dos agravos, né? A gente tem passado por isso. Nesse período de pandemia, a gente sabe que tá muita gente, sim, começamos do zero, né? Uma escuridão, né? Podemos dizer, aonde ninguém sabia o que era, sabia quem era, mas não sabia o que causava, né? Por que estava causando esse agravo tão grande na saúde. Então, entender o motivo desse agravo também faz parte da epidemia. Definir os modos de transmissão. Como que ele é transmitido? Ah, é transmitido por um mosquito, é transmitido pela saliva, é transmitido pelo contato, é transmitido pelo ar. Então, definir os modos de transmissão. Outro, identificar e explicar os padrões de distribuição geográfica da doença. Ah, ela está ocorrendo com maior frequência na zona rural. Não, ela é uma zona ela é da cidade. Então é uma zona urbana. Não, ela está mais frequente no sul do país, que é mais frio. Então, identificar e explicar esses padrões da distribuição daquele micro-organismo também é função da epidemiologia. Estabelecer medidas preventivas, ok? Sem explicação. Auxiliar o planejamento e desenvolvimento dos serviços de saúde. Isso daqui é muito importante. Então, o que a gente observa aqui? Que a epidemiologia é tudo que está ocorrendo nesse momento, né? Esse controle, essa identificação do micro-organismo, esse controle, vamos ver, vamos definir como que ele é transmitido. Não, ele é transmitido por gotículas, então vamos usar máscara. Isso tudo que nós estamos vivendo, né, as medidas preventivas, o planejamento, né, do desenvolvimento dos serviços de saúde, qual é o roteiro, vamos começar por onde, vamos terminar por onde, tudo isso faz parte da epidemiologia, ok? Vamos lá. Algumas terminologias epidêmicas, né, alguns tópicos que a gente ouve com frequência dentro da epidemiologia. Agente infeccioso. Agente infeccioso é aquele micro-organismo, né? O agente biológico que vai produzir essa infecção ou uma doença infecciosa. Uma busca ativa. Então, quando a gente fala em busca ativa, é essa busca de casos suspeitos, ok? Que se dá de forma permanente ou não. Visitas periódicas do serviço de saúde em áreas silenciosas e na ocorrência de casos em municípios vizinhos. Então, essa busca ativa é uma busca constante, né? Permanente de novos casos. A gente pode dizer que essa busca ativa, vamos dizer assim, uma busca... Agora a gente deu um tempo na dengue, né? Então, quase não está se falando em dengue, em zika e nada disso. Mas o que está no auge agora é o Covid. Então, essa busca de casos, né? Essa busca que ela pode ser permanente, para sempre, ou não, ou só durante um surto, ou só durante um período do ano, ou uma ocorrência, ocorreu casos em Niterói, por exemplo. Então, vamos começar a buscar casos, se eu tenho casos, no município vizinho, então no município de São Gonçalo, qual é essa ocorrência? Então, essa busca ativa, a gente procura casos suspeitos, ok? Então, a gente chama de casos, busca de casos suspeitos. Infecção. O que é uma infecção? É quando esse micro-organismo ele penetra naquele corpo, né, naquele indivíduo, se multiplica e vai produzir o quê? Danos, vai causar danos naquele hospedeiro. Então, a gente chama de infecção. Infecção, então, ele entra no organismo, se multiplica e aí começam a aparecer os primeiros sintomas, né? Os sintomas clinicamente reconhecíveis, né? Que são os sintomas que a gente já sabe, já conhece daquela determinada patologia
e aí a gente chega à conclusão que aquele indivíduo ele está infectado por aquele micro-organismo ou por aquele agente etiológico. Tempo de incubação. O tempo de incubação, nós vamos dizer assim, é uma pergunta, né? Quanto tempo demora para aparecerem os primeiros sintomas? Então, quando a gente ouve falar assim, o tempo de incubação do Covid é de 5 a 14 dias, né? O exemplo. E aí a gente vai pensar assim, então, esse tempo aí de 5 a 14 dias é o tempo de incubação. Então, o indivíduo ele pode estar com aquele vírus ou com aquele micro-organismo, com aquele agente etiológico, e quando começa a aparecer os sintomas, a gente já vai ver assim, o tempo que ele se contaminou até o tempo que vai aparecer, que vão aparecer os primeiros sintomas, a gente chama esse período aí de tempo de incubação, ok? Bem, continuando, diferenças entre endemia, surto, epidemia e pandemia. Então vamos lá. Surto, quando que a gente fala que está ocorrendo um surto? Quando a gente tem alguns casos, né, o número de casos, mas numa região específica, num bairro. Então a gente tem, por exemplo, um surto de, vamos colocar aí, de conjuntivite, num colégio, e a gente põe um colégio qualquer, no Hernani Faria, um exemplo. Então a gente tem um surto de conjuntivite naquela determinada área específica, né, pequena, controlada. Uma epidemia, né, a gente vai falar que existe uma epidemia quando ocorre, né, ocorrência, quando existir a ocorrência de surtos em várias regiões, que pode ser a nível municipal. Então, o município de São Gonçalo vai ocorrer, vamos colocar aí, está ocorrendo no Portão do Rosa um surto de conjuntivite no Portão do Rosa, um surto em Alcântara, um surto no centro de São Gonçalo, vários, né? Então, eu tenho várias ocorrências de surtos em várias regiões. Isso pode ser a nível municipal, pode ser a nível estadual, ou pode ocorrer numa região do país. Um surto de dengue na região sudeste, certo? Então, aí a gente tem uma epidemia. Quando esse surto ocorre numa região específica, em um bairro só, em um colégio, numa creche, num asilo, a gente tem um surto. Quando a gente tem surtos, né, vários surtos, mas em várias regiões ao mesmo tempo, né, em vários municípios, em vários, vamos dizer assim, vários estados. Então a gente começa a ter uma epidemia, ok? Quando a gente chama de pandemia, isso aí é mais fácil, né, que é um termo mais atual que a gente está vendo. A pandemia, quando a gente tem vários casos, só que aí a abrangência desses casos é a nível mundial. A gente vai ter vários países ou até continentes com a mesma infecção. Então, a gente chama aí de pandemia, ok? Eu espero que a gente tenha conseguido diferenciar. O surto é quando eu tenho numa região específica. A epidemia é quando eu tenho vários surtos em vários bairros, em várias regiões, que podem ser a nível até de estado, ok? Aí a gente chama de epidemia. A pandemia, quando a gente tem esses casos, porém, a nível mundial, vários países ao mesmo tempo. E a endemia, né? Quando a gente chama de endemia, ela não está se referindo à quantidade de surtos, nem de casos. A gente precisa entender que a endemia, ela vai ser a frequência que ocorre aquele surto ou aquela determinada doença. Então, não é quantidade, igual a gente fala em surto, epidemia, pandemia, a gente consegue medir a quantidade desses casos. Na endemia, é a frequência. Então, normalmente, né, ela está relacionada a uma região, né, uma área geográfica. Não é quantitativa, é a frequência. A gente precisa entender isso. Em que frequência que a febre amarela ela se manifesta, por exemplo, numa região? Então, a gente tem aí uma endemia, é a frequência. Então, por exemplo, né,
eu coloquei aqui a febre amarela, é uma doença endêmica da região norte do Brasil, ok? Significa que ela tem uma frequência muito grande de ocorrer na região norte, ó, na área de mata. Como a malária é uma patologia também que é endêmica na África, quer dizer, ela ocorre com muita frequência, ok? Então a diferença de endemia aqui é porque ela não mede a quantidade de casos, mas a frequência que esses casos aparecem naquela região, certo? Então espero que a gente tenha conseguido diferenciar bem esses 4 tópicos que são muito parecidos, né, e acabam confundindo a gente. Vamos lá. Vigilância epidemiológica, né? A vigilância epidemiológica são ações, né, que vão proporcionar o conhecimento, a detecção, a prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes, seja ele da saúde individual ou coletiva. E qual é a finalidade da vigilância epidemiológica? É recomendar e adotar medidas de prevenção e controle. Então, quando a gente pensa aqui em vigilância, é questão mesmo de vigilância, de saber quantos casos apareceram, quais são as medidas que a gente pode adotar para prevenir aquela patologia, para controlar aquela patologia. Então, isso tudo aí está dentro do que nós chamamos de vigilância epidemiológica. Seguindo, notificação compulsória, né? Quando a gente ouve falar em notificação compulsória, eu vou ver se eu coloco para vocês aqui no aplicativo algumas doenças, né, que a gente chama de notificação compulsória. Mas, se você está assistindo essa aula e quiser fazer isso também, pesquisa doenças de notificação compulsória. São aquelas doenças que a gente precisa notificar para poder entrar na contagem, para ter um controle, uma vigilância epidemiológica maior. Então, a gente tem várias patologias. O COVID também é uma doença de notificação compulsória. A dengue, né? Todas essas doenças que podem causar problemas, né, num grupo de pessoas determinado, a gente vai chamar de notificação, vai ter o nome nessa notificação compulsória. Então, depois vocês pesquisem, a gente tem várias doenças que entram nesse grupo. Notificação compulsória significa que existem doenças que têm que ser notificadas com, no máximo, não pode passar de 24 horas. Então, foi detectada hoje, ela tem que ser notificada até amanhã nesse mesmo horário. No máximo, não pode passar. A gente tem doenças de notificação compulsória por semana, então não pode passar de uma semana, ok? Então, existem aí alguns padrões, mas a gente encontra tabelas aí na internet. Procurem depois como tabelas de doenças de notificação compulsória do ano de 2020. E aí vocês vão ver quais são essas doenças que exigem, né, do órgão, né, exigem daquele hospital, daquela unidade básica, exige essa notificação aí compulsória. Os indicadores de saúde, né, são essas medidas utilizadas para descrever e analisar uma situação já existente, né? Avaliar o cumprimento dos objetivos, das metas, as mudanças. Esses termos aqui a gente chama de indicadores de saúde, são muito comuns em saúde pública, né? Então, por exemplo, o índice de mortalidade, seja ela uma mortalidade infantil, seja uma mortalidade de puérperas, uma mortalidade de grávidas, um índice de mortalidade infantil, de recém-nascidos. Então, esse índice de mortalidade, né, são os indicadores. Quando a gente ouve falar assim, é porque a determinada unidade ela tem um índice de mortalidade de 2%. Então, se calcula, né, quantas pessoas naquela faixa etária vão a óbito, qual a causa, né? Isso tudo aí está dentro da vigilância epidemiológica. Existe também
o índice de saneamento, para se observar qual é o bairro que está faltando naquele município, qual a quantidade de bairros que já estão com saneamento básico. São medidas básicas, né? São indicadores básicos de saúde daquela determinada área. Da mesma forma a educação, da mesma forma os serviços médicos, né? A quantidade de médicos que eu tenho para uma população de 100, de 1000 pessoas. Então, isso tudo aqui, todos esses itens, né, são alguns deles que vão dizer qual é a qualidade da saúde daquele determinado lugar, daquela determinada unidade, daquela determinada população. A disponibilidade de bens também seria um indicador, né? O indivíduo que tem vamos dizer aí, um indivíduo que ele consegue ter uma qualidade de vida educacional melhor, né? Então, vamos dizer, se ele tem, vamos dizer que uma determinada população, 70% delas concluíram o ensino médio, aonde eu tenho 20% que não conseguiram concluir o ensino fundamental. A qualidade de vida, né, a forma de compreender uma melhor qualidade de vida vai ser melhor para as pessoas com nível de instrução melhores. Então, isso tudo aí a gente chama de indicadores de saúde. Vão medir a qualidade de vida, a visão daquelas pessoas vai depender desses indicadores. Então, como que se é medido isso? Utilizando parâmetros, né? Então, os indicadores são parâmetros que vão ser utilizados para poder se avaliar o nível daquelas pessoas, a qualidade de vida, o nível educacional, o nível, vamos dizer aí, de saneamento básico, dos serviços médicos. Então, são indicadores que nós chamamos de indicadores de saúde. Finalizando já, dentro da saúde pública, a gente tem vários programas, né? Eu trouxe alguns, mas são bastantes, né? A gente tem outros. Nós, na próxima aula, a gente já vai começar a falar do programa de imunização e depois a gente vai falando de cada um deles, né? Pelo menos para a gente sair desse módulo de saúde pública com uma visão geral, né, do que ocorre dentro de um posto de saúde. Bem, aqui, né, lembrando aí o programa de imunização, né, que é da saúde pública, o programa de saúde da família, também é um outro programa do governo federal, a saúde do adulto, né, do cuidado da saúde do adulto, saúde do homem, saúde da mulher, saúde do idoso, né, tá tudo dentro desses programas. A saúde mental também é importante, né? Então, a gente tem os CAPS da vida, então a gente tem um acompanhamento desses pacientes enquadrados aqui. Saúde da mulher, a gente tem o DST-AIDS, né, que controla, que ajuda e que distribui a medicação para o pessoal portador do vírus. A gente tem aqui o Programa também Nacional de Imunização, que eu já falei, que é do Ministério da Saúde. Então, aqui a gente tem alguns programas, vocês com certeza devem conhecer outros, mas nós estaremos falando um pouquinho, né, sobre alguns desses programas no decorrer da nossa aula. Bem, por hoje é só, né? Obrigada aí pela atenção. Não esqueçam, né, de se inscrever lá no canal, para poder vocês sempre estarem sendo notificados das nossas aulas. E até a próxima aula. Um grande abraço para vocês.